galera, hoje eu vou continuar a aula sobre como evitar a repetição de palavras em uma redação. Então agora a gente vai para a parte 3. A parte 3 ela é um pouco mais complicada e vocês vão precisar de um pouco mais de atenção para poder aprender, porque é a parte de pronomes. Então olha só, para começar a gente vai falar sobre qual é a característica dos pronomes, o que são os pronomes, a definição. Pronomes substituem ou acompanham um substantivo. Então, olha só, substantivo. Vou voltar aqui sobre o que são os substantivos. Substantivos são tudo aquilo que denomina os seres em geral. Então, você quer colocar o nome em alguma coisa, em alguma pessoa, em algum objeto, algum animal, o nome dessa coisa é caracterizado como um substantivo. Então, a gente vai ter essas classes de substantivo aqui. Primeira classe é a classe de substantivo comum. No caso, eu coloquei aqui o exemplo mesa. Mesa é um substantivo comum porque é um nome comum a todos os objetos que têm uma característica de mesa. Eu coloquei aqui Ceilândia e Rayane, né? Rayane, aqui ficou mal colocado aqui no slide. Só que eles são substantivos próprios. Substantivos próprios porque nomeiam coisas características próprias, uma cidade própria com o nome de Ceilândia, ou então uma pessoa própria com o nome de Rayane. Percebam que todos os substantivos próprios eles vão vir com letra maiúscula. Então, quando vocês forem escrever uma redação e encontrarem algum substantivo próprio, vocês colocam ele com letra maiúscula. Substantivo concreto, aquilo que existe, que a gente pode apalpar, livro. Substantivo abstrato, aqui também saiu errado, é beleza. Abstrato por quê? Porque a gente não consegue apalpar esse substantivo, não consegue tocar nesse substantivo, é um substantivo abstrato. Sentimentos são substantivos abstratos, amor, felicidade. Também nomes de seres sobrenaturais que a gente não consegue ver realmente com os nossos olhos, fadas, duendes. E aqui é o substantivo primitivo. Rio surge como um substantivo primitivo porque é uma palavra que não derivou de outra. E o riacho ele vai ser o substantivo derivado porque ele derivou da palavra rio. E aqui eu tenho um substantivo simples porque tem uma palavra só, flor. E o substantivo composto que tem duas palavras, beija-flor. E aqui é o substantivo coletivo porque trata do coletivo, um substantivo que nomeia um grupo de coisas. Aqui eu coloquei o acervo. Temos acervos de livro, acervos de obras de arte e assim por diante. Então, olha só, os pronomes eles vão substituir esses substantivos. Então, trouxe aqui um exemplo para vocês. Aqui eu tenho o João e esse João ele tem um celular. Vamos imaginar uma situação hipotética de que o João falou. O João vai trocar o celular do João por um Nokia tijolão que só manda mensagem e faz ligação. Não é costume que nós falemos de nós mesmos em terceira pessoa. Eu não vou falar de mim falando, a Rayane foi da aula hoje. Então, eu vou substituir o meu nome por um substantivo, por um pronome. Então, olha aqui, eu vou trocar meu celular por um Nokia tijolão que só manda mensagem e faz ligação. Eu aqui trocou o nome de João e meu é outro pronome que substituiu aqui o do João. Então, olha só, a gente vai aprender hoje sobre pronomes pessoais. Eles são essenciais para uma redação. Então, aqui. Antes de aprender sobre pronomes pessoais, a gente também precisa relembrar um pouquinho o conceito de sujeito e objeto. Se você não lembra muito bem, eu sugiro que vocês procurem outras aulas que tratem sobre isso. Eu vou falar bem rapidamente sobre isso aqui na aula hoje. Então, olha só, ator de Todo Mundo Odeia o Chris critica fãs brasileiros. Então, aqui eu tenho um sujeito e um objeto. Sujeito, para a gente relembrar o que é aquele que pratica uma ação. Ação, no caso, é o verbo, alguém que pratica um verbo. Para relembrar de sujeito, vocês podem ver aí, não sei, talvez os coaches ou então o próprio pai de vocês fala assim, seja o sujeito de suas próprias ações. Então, o sujeito é aquele que é o responsável por aquilo que ele mesmo faz, né? Pelas ações dele, pelos verbos da frase. E o objeto, ele vai ser aquele que é afetado pela ação. Então, olha só, o sujeito, ele pratica a ação, o objeto, ele vai ser afetado. Ele vai ser um complemento do verbo. Quem criticou? Ator de Todo Mundo Odeia o Chris. Ele foi o sujeito, ele quem criticou. Quem ele criticou? Criticou os fãs brasileiros. Porque quem critica, critica alguém. Então, eu tive um complemento do verbo, eu tenho o objeto. Então, olha só, se eu for trocar aqui, substituir pelos substantivos pronomes pessoais, eu vou substituir, vou ter uma frase escrita, ele os critica.
Ele é o pronome que substitui esse sujeito. E esse pronome aqui, os, ele vai substituir o objeto. Ele os critica. Aqui embaixo tem outro. As pessoas boas devem amar seus inimigos. Elas devem amá-los. Elas substituiu as pessoas boas e los substituiu os seus inimigos. Então prestem atenção que os pronomes pessoais, eles só vão substituir o sujeito e o objeto na frase. Às vezes também ele pode substituir um complemento nominal, mas depois eu falo mais sobre isso. Então olha só. Trouxe aqui o primeiro. Pronomes de primeira pessoa, eu. Então, olha só, pronomes pessoais. Eu tenho o pronome do caso reto, que é o eu, e tenho os pronomes do caso oblíquo, dividido em átono e tônico. O átono é o me e o tônico mim, comigo. Todos os pronomes do caso reto vão substituir o sujeito. Então, quando eu tiver um sujeito, eles vão ser substituídos pelos pronomes do caso reto. Os objetos serão substituídos por esses pronomes aqui do caso oblíquo. Qual a diferença do tônico e do átono? A diferença entre o tônico e o átono é que antes do pronome tônico sempre vai vir uma preposição antes. Vou vir aqui nos exemplos para vocês entenderem melhor. Tenho aqui uma frase, Rayane gostava tanto de você. Vou substituir, quem é o sujeito da frase? Quem praticou o verbo gostar foi Rayane. Então, eu vou substituir pelo pronome do caso reto, eu. Eu gostava tanto de você. Tem aqui uma outra, ó. Ela gosta da Rayane. Vou substituir aqui da Rayane pelo pronome. Ela gosta de mim. Tá vendo aqui que mim é um pronome pessoal do caso oblíquo tônico, que tem que ter uma preposição antes. Então, tem uma preposição antes, eu uso esse pronome. Ela gosta de mim. Ela entregou para mim. Ela veio até mim. Traga isso para mim. Então, olha só. Próximo. Ela faz também para o João. Vou substituir aqui, ó. Para o João, posso falar ela me faz também. Então, olha só. Posso falar também ela faz bem a mim. Então, o mim veio uma preposição antes, no me não tem preposição antes. E aqui, posso falar ela me faz também, professora? Não. Redação de vocês, já vi muita redação, vocês escrevendo desse jeito. Não só na redação, no WhatsApp, Facebook, Instagram. Tem muita gente que escreve com esse desvio aqui da norma gramatical, tá? De acordo com a norma gramatical, não está correto. Não posso colocar o mim. Colocaria o quê? Ela me faz também, tá bom? O mim só se tiver uma preposição antes. Aqui, ó, beijou o João. Vou colocar beijou me. Ou então posso escrever mandou beijo para mim. Então, a preposição antes, coloco o pronome oblíquo tônico. Baila comigo, ó. O comigo aqui também é um pronome oblíquo tônico. Só que ele já tem a preposição embutida aqui nele, ó, o com. O com é uma preposição e já está junto dele. Então, não precisa de eu escrever comigo separado, como muita gente escreve, é tudo junto, ó, já tem a preposição dele. Então, olha só, a norma padrão não vai permitir o uso de gostava tanto de eu. Por quê? Porque o eu, ele vai aparecer como sujeito. Posso escrever ela gostava tanto de mim, eu gostava tanto de mim? Sim, o eu só pode aparecer lá no início da frase como sujeito. Aqui, como objeto, eu só posso colocar os pronomes oblíquos. No caso, esses dois aqui, ó, o átono ou então o tônico. Então, olha, trouxe aqui da segunda pessoa, o tu, com quem eu falo. Tu é o do caso reto, vou usar como sujeito, substituir um sujeito. E o do caso oblíquo, o átono te, tônico, ti, contigo. Então, olha só. Tu jurou minha mão não soltar. Trouxe aqui algumas músicas da Ana Vitória para vocês se identificarem com isso que eu tô falando. Então, vou usar aqui o tu, ó, como sujeito da oração. Por que sujeito? Quem foi que jurou foi tu. Apareceu como sujeito, ele quem praticou a ação. Mostrei aqui para vocês, ó, que às vezes as músicas elas vão aparecer com alguns desvios das normas gramaticais também, viu? Então, não é que não possa, porque música tem licença poética. Mas, se a gente fosse conjugar de acordo com a norma gramatical, teria que colocar o verbo em segunda pessoa também. Tu jurastes minha mão não soltar, tá bom? Então, aqui embaixo, depois que eu conheci o João, ficou difícil de viver. Vou substituir o João aqui, ó, pelo pronome de segunda pessoa, o te. Depois que eu te conheci,
ficou difícil de viver. Eu fico aqui imaginando coisas como você. Eu grifei aqui o você, ó, para mostrar para vocês que você não aparece como pronome do caso reto, tá? Ele é um pronome de tratamento. Da mesma forma que você fala senhor, senhor é um pronome de tratamento, você substitui o nome da pessoa por esse pronome de tratamento, por quê? Porque você tem um grau de respeito maior pela pessoa com quem você fala. E você? Você a gente usa para falar com pessoas que a gente tem mais intimidade, com os nossos amigos, não é? Então é um pronome de tratamento, ele não vai aparecer aqui como pronome do caso reto, a gente vai estudar esse pronome aqui depois. Então, olha só, eu quero mais de Deus, vou substituir, coloco eu quero mais de ti. Só para mostrar para vocês, ó, que o ti, ele é o tônico, que tem que colocar a preposição antes. E o te é o pronome átono, que não precisa de preposição antes. E aqui embaixo me leva contigo para passear. Contigo aqui também, ó, é um pronome tônico, mas ele já tem a preposição embutida aqui nele. A gente não precisa de colocar o com e depois tigo separado. É tudo junto. Então, olha só. Trouxe aqui a tabela do restante dos pronomes para você. Pronome de terceira pessoa, ele. E aqui os pronomes do plural. Primeira, segunda, terceira pessoa do plural. Então, a terceira pessoa, ele. Átono, olha, é bem maior. Tem muito mais pronomes. O nós, o vós e o eles. Só mostrar para vocês, olha, que nesses pronomes aqui, vocês estão vendo que o ele e o ela também pode aparecer como um objeto da oração. Então, além de ele ser sujeito, ele também pode aparecer como objeto. Mas lá na frente eu vou falar com vocês, tá? É muito importante a gente estudar os pronomes de terceira pessoa. Focar no estudo desses pronomes de terceira pessoa para a redação. Por quê? Porque na redação a gente tem que escrever em terceira pessoa. Por que a gente escreve em terceira pessoa? Porque a redação que os professores, que as universidades e vestibulares pedem, eles pedem dissertação. E a dissertação, a característica dela é ser impessoal. Ser impessoal significa que você não pode se colocar no texto, como eu, ou então você não pode conversar com uma pessoa com quem você está escrevendo. Você não pode usar o você na sua redação. Você tem que usar a terceira pessoa. Terceira pessoa você consegue ser impessoal? Sim, porque você está falando daquilo que você observa. É como se você estivesse observando de fora aquilo que você está falando, tá? Por isso que a gente não usa a primeira pessoa na dissertação. Então, eu vou mostrar aqui, ó, os pronomes de terceira pessoa. O cachorro comeu a ração. Vou substituir por ele. O cachorro é o sujeito, porque foi ele quem comeu. Vou usar o pronome do caso reto, ele ou ela. Ele comeu a ração. Colocou comida para o cachorro. Percebam aqui, ó, que comida ele aparece como objeto. Por quê? Porque a comida não foi quem praticou a ação de colocar. A comida, ela foi afetada por essa ação. Ela foi o complemento do verbo. Colocou o quê? Colocou comida. A gente sabe quem colocou comida? Quem foi o sujeito? Não dá para saber quem foi o sujeito. Esse sujeito aqui, ele está indeterminado. E isso daí também é outro conteúdo que a gente precisa estudar. Todos os tipos de sujeito que aparecem em uma oração. Mas vamos focar aqui, ó. Colocou comida para o cachorro. Professora, posso falar colocou ela? Pode, porque normalmente a gente fala isso, né? Mas está de acordo com a norma gramatical? Não está de acordo com a norma gramatical. Em uma redação, você pode escrever dessa forma? Não, porque toda redação pede que você escreva de acordo com a norma culta. É um dos aspectos que eles vão avaliar vocês na redação, é se você está seguindo a norma culta da gramática. Então, você tem que saber que esse ela não pode aparecer como objeto se não tiver uma preposição antes. Então, eu vou ter que usar os pronomes átonos. Colocou a. Aqui embaixo, eu vou mostrar para vocês quando que pode usar o ele. Ó. Colocou comida para o cachorro. Se eu for substituir o para o cachorro, ó, vou falar colocou comida para ele. Aí tem uma preposição antes, eu posso usar o ele. Se não tiver preposição antes, não posso. Só uso os pronomes átonos. Então, olha só, posso falar eu vi ela, eu amo ela? Talvez muitos de vocês já tenham ouvido falar isso por aí, que isso não está de acordo com a norma gramatical. Por quê? Porque o ela não pode surgir como objeto se não tiver uma preposição antes, se não for um objeto indireto. Eu a vi, eu a amo.
Posso falar entreguei para ela? Posso. Tenho a preposição antes, aí tudo bem. De acordo com a norma gramatical. O mesmo acontece com o pronome nós. O nós é a mesma coisa, o vós também, só não coloquei o vós aqui porque a gente não usa no nosso dia a dia, não temos o costume de usar. Mas o nós, já vi também muita gente escrevendo dessa forma, assim, ó, entregou nós para minha mãe. Não posso. Entregou-nos para minha mãe. Ou então, entregou os doces para nós. Aí tudo bem. Tem a preposição antes, posso usar o nós. Então, olha só. Na terceira pessoa, ele vai ficar um pouquinho mais complicado, porque a gente vai separar quando for objeto direto e quando for o objeto indireto. Se eu for substituir um objeto direto, um objeto que não tem preposição antes dele, eu vou usar o, a, os, as. Exemplo, estabeleci os rumos da sua ação. Estabeleci os. Substituir esse objeto todinho aqui, ó. Estabeleci os. Não tem preposição antes. Estabeleci a regra. Estabeleci a. Pronto. Sem preposição antes. Beleza. Aí, quando for um objeto indireto, eu preciso usar o lhe. Então, o a, o os e o as, eu vou substituir um objeto direto. Não tem preposição antes do objeto. Se tiver preposição antes do objeto, eu vou usar o lhe para poder substituir. Transmitir a mensagem para ele. Vou substituir o para ele, ó. Tá vendo que ele é um objeto indireto porque tem uma preposição antes. Quem transmite, transmite alguma coisa para alguém. Esse para alguém aqui é o objeto indireto. Por que objeto indireto? Porque é o complemento de transmitir. Ele precisa transmitir para alguém. Então, o verbo exigiu esse complemento. Vou escrever transmitir-lhe a mensagem. Substituir o quê? Para ele. Então, se tiver lá na sua prova, por exemplo, o lhe, ele está substituindo a palavra a mensagem, tá certo? Não, não está certo. Por quê? Porque o lhe, ele está substituindo o objeto indireto para ele. Se eu fosse substituir a mensagem, olha, tá vendo que ele é um complemento que não tem preposição? Ele é o complemento do verbo que não tem preposição antes dele? Então, eu posso escrever transmitia para ele. E aí, professora? Aí, se perguntarem para você se o pronome a substitui a mensagem, você vai dizer que está certo. Então, ó, trouxe aqui o se. Ele se assustou, ele tomou o problema para si. Também uma complicação que vocês fazem nessa escrita aqui, ó. Às vezes vocês escrevem esse se aqui dessa forma, tá? Esse daqui é o tônico, tem que ter preposição antes. E esse daqui é o átono, sem preposição antes. Então, olha, pronomes pessoais, desvio da norma padrão. Trouxe mais alguns aqui em algumas músicas para ver se vocês se identificam. Nós dois, se Amanda e a Lua como testemunha. Tá vendo aqui, ó, ele usou o pronome nós, o sujeito nós, mas usou o se, que esse se se refere à terceira pessoa. Nós é terceira pessoa? Não, nós é a primeira pessoa do plural. Então, a gente vai ter que identificar ele com o mesmo pronome que é relativo a ele. Nós dois nos amando. Por quê? Porque o nos é que é relativo a nós. Ou então eu posso falar eles dois se amando. Se eu for usar o se, só se eu usar o sujeito eles. Se tirar você, de mim não sobra nada, o teu sorriso me desmonta inteiro. Olha, trouxe aqui para vocês verem que eu tenho aqui o pronome você, que é o pronome de tratamento, como eu falei para vocês. E aqui eu tenho um pronome pessoa, esse daqui é pronome possessivo, de segunda pessoa, do tu, não é? O pronome do tu eu não uso quando eu uso você. Em você eu só vou usar os pronomes de terceira pessoa. Por quê? Por exemplo, se eu falo, vou usar a frase que eu falei no início. Tu jurastes. Se eu vou falar você, eu falo você jurastes? Não. A conjugação para você é você jurou. A mesma conjugação para ele. Ele jurou. Então, para você, eu vou usar todos os pronomes relativos à terceira pessoa. Aqui, ó, gosto de você, seus olhos me fascinam, desejo-a. Todos os pronomes de terceira pessoa eu combino aqui quando eu uso você. Gosto de ti, teus olhos me fascinam, desejo-te. Usei todos os pronomes de segunda pessoa. Tu devias ajudar o teu amigo, você devia ajudar o seu amigo. Vou usar o pronome de terceira pessoa.
Então, olha só, quando que eu vou usar o lo, o lá, o no ou na? Da mesma forma também no plural, tá? Seria los, las, nos e nas. O lo e o lá eu vou usar quando um verbo terminar em R, em S ou em Z. Trouxe aqui exemplos terminando em R, ó. Amar seus amigos. Vou substituir os seus amigos por um pronome. Vou escrever amá-los. Por quê? Porque o verbo terminava em R. Eu não vou escrever amar-os. Eu escrevo amá-los. Transmitir doenças. Transmitir terminou com R. Vou escrever transmitir-las. Não escrevo transmitir-as. Então, veja, cortei o R e coloquei o las. Aqui no amá-los, ó, eu coloquei um acento no A. Por quê? Porque vai seguir as regras de acentuação das oxítonas. Oxítonas é a última sílaba tônica. Então, se a última sílaba tônica, amar, vai ser a última sílaba que é tônica, terminou em A, E ou O, eu vou acentuar no caso desses verbos. Tramitam ações no tribunal. Agora, essa daqui, ó, no caso de terminar com M, ou então com ão, com on, com algum som anasalado, eu vou usar o no e o na. Tramitam ações no tribunal, tramitam nas no tribunal. O nas vai substituir a palavra ações. Entregam os filhos para adoção, entregam-nos para adoção. Então, mantenho o M e escrevo o pronome. Então, olha só, trouxe aqui algumas aplicações em texto para vocês perceberem mais ou menos como funciona. Esta é uma declaração de amor, amo a língua portuguesa, ela não é fácil. Então, eu trouxe aqui o ela está substituindo que palavra? Língua portuguesa. Então, substituir o substantivo com esse pronome aqui, pessoal, do caso reto. Por quê? Porque ela não é fácil, é o sujeito. No caso, ela apareceu aqui como sujeito. O homem é um animal, apesar de muitos o esquecerem, ele ainda é um animal irracional. Então, olha só, tenho dois pronomes aqui, ó, substituindo a palavra homem. O pronome o e o pronome ele. Todos substituindo a palavra homem para que ela não seja repetida na frase. Beleza? Só isso por hoje. Obrigada, beijo.